Oi, tudo bem? Hoje é dia do professor e eu, como professor, acho que devo fazer esse vídeo. Primeiro, parabenizando a mim e a todos os meus colegas de profissão e parabenizando também aquelas pessoas que já estão aí cursando licenciaturas e estão no caminho para virarem professores e professoras, né? A outra parte é que eu quero aproveitar esse momento para falar sobre algumas coisas que andam acontecendo na educação e, assim, alguns discursos batidos do tipo, o professor não é valorizado, o professor não é bem remunerado, e na verdade as pessoas falam isso meio da boca para fora, mas de fato anda acontecendo, né? E quando nós falamos que o professor não é bem valorizado e não é bem remunerado, isso está naturalizado de uma forma muito triste na sociedade. Nós conseguimos ver, assim, e agora eu tô juntando experiência minha com experiência de vários amigos de profissão e de várias escolas que trabalhei nesses quase 14 anos que eu estou trabalhando na educação. A gente consegue ver profissionais de todas as áreas negociando seus salários, progredindo em carreiras e começa ganhando X, daqui a pouco está ganhando X mais 2, X mais 3, daqui a pouco já virou o dobro, o triplo e tudo mais. E o professor foi tristemente naturalizado que um professor ganha pouco e é mal remunerado. Isso não é a realidade de todos os professores. Existe muitas classes de professores que ganham bastante, sim, que ganham, não são ricos, né? Eu acho muito difícil ser rico, virar rico sendo professor, mas dá para viver muito bem, sim. Depende muito do emprego e da oportunidade que o professor tem. Agora, o ponto todo é a questão da naturalização que vem sendo feita em relação à desmoralização sobre ser professor, a desvalorização da pessoa e do trabalho do professor e também a falta de remuneração. É muito comum que em empresas, né, quando o funcionário apresenta bom desempenho, ele ganha algum bônus, e esse bônus vem em forma de uma remuneração, né, um aumento de salário. Na profissão de professor, não. Nós conseguimos ver a negociação de salário, para professor, não. E eu acho que, assim, ao longo dos anos, a profissão de professor vem recebendo cada vez mais desafios, como todas as outras. Mas o que eu observo, cada vez mais o professor tem demandas diferentes, né, para lidar em sala de aula. Então, assim, nós temos a demanda psicológica dos nossos alunos, nós temos alunos hoje em dia com um grande número de alunos com diagnóstico de TDAH, dislexia, autismo e outros diagnósticos, né? E tudo bem, ainda bem que a gente tem hoje esse diagnóstico, porque antes não tinha e passava batido, e pessoas sofriam pela vida toda. Qual o problema de tudo isso? O problema é que tem sido jogada a responsabilidade em cima do professor, e o professor tem que saber lidar e quase que tratar de todas essas questões em sala de aula. E a gente não tem formação para isso, tá? Sinto lhe dizer, mas eu vejo muito uma figura, me mandam muito ela, alguns heróis usam capa, professores ensinam, coisa desse tipo. Cara, a gente não é herói, eu não sou sacerdote, eu não faço somente por amor, eu faço por dinheiro, eu pago as minhas contas com a minha profissão, né? O professor não dá aulas, ele vende aulas e as escolas pagam ou alguém paga por isso, né? Dentro de todas essas questões, né? A gente, claro, eu sou professor há esse tempo todo que sou, porque eu acredito nas relações humanas. Então, assim, quem é meu aluno sabe que eu gosto de chamar todo mundo pelo nome, eu vou até a pessoa, converso, quero ouvir, quero saber das agonias, dos pontos fortes, dos pontos fracos de cada um, e nós vamos construindo uma relação quase horizontal. É importante que se saiba que ainda existe uma hierarquia, mas ela não pode ser tão distante, né? Porque senão também os nossos alunos não conseguem se aproximar. Mas eu digo que ao longo dos anos isso está ficando pesado, né? Porque além de eu dar aula da disciplina de física, ter que administrar as questões de sala de aula, nós estamos cada vez mais também administrando questões pessoais
dos nossos alunos. Veja que eu não estou reclamando disso, tá? Se você, meu aluno, está ouvindo isso, pode continuar conversando comigo, pode desabafar, eu inclusive estimulo isso porque eu acho que é importante. Mas eu acho, e aqui é uma crítica, a escola, né, como instituição, não nenhuma escola em particular, mas que eu acho que tem que ter sim apoio psicológico, tem que ter psicopedagogo dentro da escola, tem que ter psicólogo, tem que ter atendimento aos nossos alunos, porque ficou muito claro que nós estamos vivendo uma época de grande quantidade de alunos e alunas com baixa autoestima, com depressão, que tentam suicídio e com uma série de questões das quais nós podemos acolher, mas nós não somos profissionais qualificados para auxiliar e tratar essas pessoas. Então, a gente só faz o que a gente pode, é claro, com muito carinho, mas nós estamos tapando o sol com a peneira. Então, eu acho que a estrutura da escola tem que mudar, porque as demandas estão crescendo cada vez mais e o professor está sendo cobrado. E a consequência disso você vê um monte de professor doente o tempo todo, desestimulado, depressivo, sofrendo com burnout, afastado por psiquiatras e coisas desse tipo. E as pessoas naturalizaram, mais uma vez, eu estou insistindo nisso, né? É naturalizado que, não, normal, no final do semestre o professor fica doente mesmo. Gente, não, por que é normal naturalizar doença? Não pode, isso não pode acontecer. No final do semestre o professor tem que estar bem, como todo mundo, né? No final do semestre o professor está mal-humorado mesmo, já está estressado. Por quê? Né? E aí agora também uma cutucadinha nos alunos, né? E nos dirigentes das escolas, que assim, valorizem seus professores e deem bons feedbacks, porque nós somos cobrados o tempo todo de uma série de coisas, tanto burocráticas das escolas quanto pedagógicas. Nós temos que dar o feedback aos nossos alunos, só que quase nunca temos um feedback positivo. Os negativos vêm. Olha, tá errado aqui, olha, pode melhorar lá, olha, fulano reclamou de tal coisa. Mas e os positivos? Poxa, olha, aqui você tá certo, olha que legal. Ô professor, obrigado pela aula. Professor, que legal assim que você estudou tudo isso, que você sabe tudo isso. E aí a gente vai esbarrando em questões morais, filosóficas e sociais cada vez mais, né? Porque as pessoas têm mudado de filosofia de vida. É claro que o mundo acadêmico não é a única escolha, tá? E eu nem quero vender essa proposta, porque eu não acredito nisso. Mas acredito sim que se a gente estudar e for fazer um curso técnico, for fazer uma faculdade, é possível que a gente ganhe um salário um pouco mais razoável do que alguma pessoa que não estudou. Mas isso também não é garantia, né? Eu costumo falar para os meus alunos, tem gente que abre um carrinho de cachorro-quente e fica rico, tem gente que tem doutorado e não ganha 5 mil reais no mês, tá? Então, eu sei que tudo isso é muito relativo, mas como eu, na minha experiência, consegui tudo que eu tenho hoje e eu tenho uma boa vida estudando, então eu acredito que, de fato, a educação e o estudo seja o caminho para isso, tá? É um desabafo, é uma crítica, é uma série de coisas misturadas nesse vídeo, mas que eu queria que vocês pensassem, né? Porque é dia do professor. E é fácil falar, feliz dia do professor, você é meu herói. Mas você está respeitando os seus professores? Você faz as tarefas quando o seu professor pede? Você está tentando ser uma pessoa sincera e melhorar a cada dia? Você de fato é honesto, honesta? Né? São esses valores que eu penso que um professor tem que passar para os seus alunos, tá bom? Fica aí a reflexão, o vídeo já ficou enorme, né? Se você chegou até o final desse vídeo, muito obrigado pela paciência. Deixa um joinha aí, comenta, compartilha e vamos pensar um pouquinho sobre isso. Pensar não mata ninguém, não. Aliás, é muito bom pensar, é libertador, tá certo? Um feliz dia dos professores para todos os colegas de profissão, força pra gente e que um desejo profundo de que as coisas na nossa área melhorem aqui no nosso país. Um beijão, fiquem muito bem.